Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Seara Espírita, a você que nos acompanha pela Rádio Correio da Serra, 1230 AM, e também pelo nosso canal no YouTube, M. Barbacena. Sejam bem-vindos, né, mais um programa, e hoje a gente recebe aqui a Lariane. Olá, Lariane. Olá, Fred, bom dia aos nossos ouvintes. Hoje nós vamos ter algumas reflexões muito interessantes, né? A respeito de Deus, sobre as nossas relações com o divino, sobre as contribuições que a doutrina espírita nos oferece nesse setor, se muda alguma coisa, ou se a gente pode continuar com os nossos antigos hábitos. Acho que vai ser um programa muito interessante. Isso mesmo. Então, com a reflexão principal, né, em como você se relaciona com Deus, então que a gente vai buscar nos vermos, né, e refletirmos sobre essa relação com Deus, né, como a gente entende e como a gente também pode melhorar isso. Mas antes da gente iniciar, vamos fazer a nossa oração, que neste momento a gente possa parar um instante, elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, agradecendo a Ele, por tudo. Por todas as oportunidades, por todo benefício que nos é oferecido a cada instante e que possamos estar atentos, né, a cada momento de nossas vidas para que possamos sempre trilhar um bom caminho, fazendo as melhores escolhas. Rogamos a Deus que possa nos amparar a todo instante, mas em especial aqueles nossos irmãos em sofrimento, encarnados ou desencarnados, que passam por situações de desequilíbrio emocional, material, todos eles possam ser amparados. Que assim seja. Bom, Lariana, então, hoje a gente vai refletir sobre a nossa relação com Deus, né? E aí eu te passo a palavra para a gente iniciar. Então, Fred, quando a gente vai refletir um pouco a respeito da ideia de Deus dentro da doutrina espírita, a gente vai perceber uma desconstrução daquela ideia antropomórfica que a gente foi criando, né, com o passar dos anos aí no início da nossa jornada evolutiva, de um Deus que era palpável e muitas vezes um reflexo das nossas próprias imperfeições, de um Deus que se assemelhava muito a nós, afinal a gente ainda tinha muita limitação para conseguir pensar em um ser de uma maneira mais abstrata, de uma maneira que não fosse tão concreta como são os nossos sentidos mais grosseiros, né? E logo na abertura do Livro dos Espíritos, Kardec vai questionar isso, ele vai perguntar para os espíritos o que é Deus e não quem é Deus. E por si só a pergunta de Kardec, ela já traz ali algumas pistas de que a doutrina espírita apresentaria uma nova perspectiva. E aí os espíritos vão responder que é a causa primeira ou a causa primária de todas as coisas, é a inteligência subjacente a toda a criação, é essa energia, essa inteligência, né, que movimenta e organiza tudo o que existe e tudo o que já foi criado. Bom, então, a doutrina espírita, ela, digamos, nos mostra uma ideia de Deus que até então era muito pouco clara. É claro que algumas vertentes filosóficas e religiosas já trabalhavam com essa ideia mais abstrata de Deus como sendo uma inteligência, mas digamos que a doutrina espírita traz isso às claras, né? Difunde essa ideia de uma forma mais clara. Porém, ter esse conhecimento não implica em aplicá-lo de forma plena. O que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes, mesmo tendo conhecimento de que Deus não é um velhinho de barbas brancas que fica julgando a criação ou os atos das suas criaturas, né, a gente acaba não repensando a nossa forma de nos relacionarmos com Deus, com o Pai, com o Criador. E mesmo sabendo, ou melhor, mesmo tendo disponível para nós esse conhecimento de que Deus é inteligência, a inteligência suprema, a gente ainda se relaciona com Ele, ou melhor, a gente tende a reproduzir, né, comportamentos de nos relacionarmos com ele de uma forma ainda muito superficial, de uma forma até muito
antropomórfica, né? Reduzindo Deus a algumas ideias que são essencialmente humanas. Digamos, esse conhecimento do Criador de uma forma mais profunda, mais abstrata, exige de nós uma reformulação do nosso comportamento diante da divindade. A gente tende a olhar para o novo com os olhos antigos, com os olhos do velho, com os olhos das nossas antigas crenças, né, das nossas velhas crenças, mas a verdade é que a doutrina espírita pede de nós um olhar diferente, um olhar que seja mais aberto, um olhar que ultrapasse essa casca dos formalismos. E eu acho que hoje a gente poderia discutir no programa exatamente essa ideia, de onde no nosso comportamento, mesmo tendo o conhecimento de que Deus é essa causa primária, essa inteligência suprema que governa todo o universo, tudo que já foi criado, como a gente se relaciona com ela? Será que a gente ainda reproduz muitas coisas que são típicas de uma crença essencialmente antropomórfica? Será que a gente já conseguiu mudar o nosso olhar, mudar a nossa forma de sentir, essencialmente mudar a nossa forma de nos relacionar para acessar o divino ou não? Eu acho que essa é uma reflexão importante, porque se nós ainda não conseguimos fazer essa mudança de olhar, a tendência é que esse conhecimento que a doutrina espírita nos traz, ele não sirva para impulsionar o nosso crescimento, para impulsionar a nossa evolução, né? Por isso que é sempre necessário avaliar o nosso comportamento diante de Deus, diante das criaturas, diante do mundo. Não, é muito interessante essa questão, né? Um pouco dessa mudança do entendimento do que a gente vinha, né? Do entendimento de Deus para o que o Espiritismo apresenta. Mas eu ainda vislumbro muito o afastamento, né? Nós nos afastamos muito de Deus e evitamos, né, a intimidade com Ele no nosso relacionamento. Eu acho que o Espiritismo, deixando esse aspecto antropomórfico, engrandece Deus, eu acho, em todo o seu poder, né? Em toda a sua glória, porque eu acho que ele amplia ainda mais as capacidades que muitas vezes a gente restringe quando a gente vê com um olhar antropomórfico, né? Mas a gente se vê muitas vezes muito distante dele, né? A gente coloca no nosso dia a dia uma figura muito além do que de nós, e a gente não traz ele para próximo de nós, que é necessário justamente para a nossa religação, né? Se a gente vê o Espiritismo, outras religiões como essa ferramenta de nos reconectarmos com Deus, a gente muitas vezes o afasta, né? A gente prefere ficar mais no que é, vamos colocar, entre aspas, né, o que é mais próximo a nós, sendo que não tem nada mais próximo do que Deus, né? Mas aí a gente muitas vezes vincula, né, a gente prefere o Jesus ou elege um espírito, né, um santo, para nos devotarmos, mas a gente se afasta do que é o principal, que é Deus. Ô Fred, e isso é muito interessante a respeito do nosso distanciamento de Deus, né? Que justamente esse é um resquício do antropomorfismo, né? Porque o que acontece? Quando a gente considera Deus como sendo um ser alheio a nós, a gente geralmente coloca ele num lugar que a gente não tem acesso, ou então num lugar que a gente só vai ter acesso se a gente cumprir determinados padrões de comportamento, determinada liturgia, determinado ritual e etc. Como se Deus exigisse de nós essa padronização, essa formalização. E, na verdade, Deus tem sobre nós o seu olhar o tempo todo, né? O tempo todo nós estamos sob o cuidado de Deus, sob o zelo de Deus, e à medida em que a gente desconstrói essa ideia antropomórfica, a gente ainda percebe alguns laivos, né? Alguns resquícios assim dela no nosso comportamento. Então, assim, esse exemplo que você deu a respeito do distanciamento, esse aspecto que você mostrou para nós, ele ainda é muito presente, porque a gente esquece
esquece que Deus está com a gente o tempo todo. Porque, na realidade, talvez a grande questão, quando a gente vai falar sobre Deus à luz da doutrina espírita, não seja dele estar conosco, mas de nós conseguirmos compreender a presença dele. Né? Digamos, a gente precisa aprimorar a nossa maneira de percebê-lo, a nossa maneira de nos relacionarmos com ele, a nossa maneira de entrarmos em contato com ele, porque aí vai exigir de nós uma abertura que normalmente nós não damos se a gente está preso à materialidade, às questões do nosso dia a dia, as nossas preocupações odiernas, com as contas que a gente tem que pagar. Quando a gente se fecha demais e nós esquecemos da nossa natureza espiritual, ou seja, da nossa natureza de inteligência, a gente acaba se desconectando dessa essência. A gente esquece até que Deus está dentro de nós mesmos, né? Como os espíritos vão dizer, né? Assim como todo artista assina o seu quadro e pelos traços que a gente observa na escultura, nas artes, a gente consegue identificar quem foi o seu autor. Olhando para dentro de nós, para a nossa própria natureza essencial, a gente também consegue reconhecer o Criador. Olhando para dentro de nós, a gente também consegue perceber alguns aspectos da natureza divina. O problema é que a gente acostumou tanto o nosso olhar para o exterior, a gente acostumou tanto a se prender a questões puramente materiais, que a gente acaba esquecendo da nossa natureza espiritual, que nós somos espíritos, né? E que nessa condição a gente precisa buscar os tesouros do espírito, porque à medida em que a gente vai crescendo, a gente também vai dilatando, digamos assim, a nossa capacidade de compreender o Criador, né? Que, em essência, né, está dentro de nós mesmos, está em toda a criação, como você já destacou. Sim. Não, e é importante, então, justamente essa desconstrução desse aspecto antropomórfico, né, até para nos reconectarmos a ele, mas o Espiritismo já faz isso através da revelação de seus atributos, embora, de uma maneira geral, todos conheçam os atributos de Deus, né, as suas características, mas traz um aprofundamento, né, dessas características e de como isso vai, então, relacionar conosco, né. O Espiritismo amplia todo esse horizonte de Deus para nos reconectar, para propiciar, né, justamente essa reconexão. Aí eu gostaria de falar justamente disso, né, desse impacto, dessa desconstrução que o Espiritismo traz. Então, quando a gente vai trabalhar essa ideia da desconstrução desse aspecto antropomórfico, a gente precisa entender uma coisa. Bom, se Deus não está num lugar específico, no céu, fazendo o julgamento das suas criaturas, então, será que para eu me encontrar com Ele, será que para eu me conectar com Ele, o que eu preciso fazer? Né? Eu preciso entrar em contato com a minha inteligência, com a minha natureza, com o meu desenvolvimento espiritual. Porque, igual a gente já comentou, quanto mais a gente vai se desenvolvendo, mais a gente consegue perceber que Deus está presente em tudo na nossa vida. Em que pese, muitas vezes, a gente tem a tendência, né, de abafar as falas de Deus para nós, a gente tem uma tendência de tapar os nossos ouvidos, a nossa percepção para a linguagem divina, que muitas vezes se expressa através da natureza, através de um diálogo, através de um momento de meditação, enfim. São múltiplos as formas, né, de nos conectarmos com essa essência que atravessa todos nós. Mas a questão é o seguinte, se a gente entende Deus como sendo essa inteligência, somente a partir do desenvolvimento da nossa inteligência que eu vou conseguir interagir com ele. Ou seja, não adianta determinados rituais, né? Não adianta determinadas formalizações para eu entrar em contato com o Pai. Porque se eu me prendo apenas a aspectos exteriores, eu não consigo atingir a inteligência que é o essencial. Eu não consigo mobilizar as minhas forças espirituais. Eu não consigo me elevar para conseguir perceber a presença de Deus em tudo o que nos cerca.
Então, se Deus é inteligência, somente a partir do desenvolvimento da nossa inteligência é que a gente vai conseguir sensibilizar o nosso coração, né, os nossos sentimentos, o nosso espírito para a presença viva de Deus na vida de cada um de nós. E quando a gente reflete por essa perspectiva, a gente começa a entender até alguns ensinamentos de Jesus. Não, provavelmente todo mundo aqui vai relembrar daquela passagem em que Jesus vai conversar com a mulher samaritana lá no poço, e aí ele vai oferecer para ela a água viva, né? Aquela da qual ela bebe e não mais volta a ter sede. E assim, esse diálogo ele vai se desenvolvendo de acordo com o evangelista João, mas tem um pontinho desse diálogo que é muito interessante e que, de certa forma, corrobora o que nós estamos discutindo aqui. Porque ela vai falar assim, bom, mas como que eu vou entender o Deus certo a adorar, sendo que para os judeus em Jerusalém, a gente deve adorar em Jerusalém, mas para nós samaritanos, nós devemos adorar aqui no Monte Gerazim. E aí Jesus vai esclarecê-la, dizendo que haveria um tempo em que não importaria o lugar em que a gente iria se voltar para Deus, em que a gente iria adorar Deus, porque o que interessa é adorar a Deus em espírito e verdade. Porque no final das contas, quando a gente considera esse aspecto de Deus como sendo a inteligência primeira, a inteligência suprema, né, a causa primeira de todas as coisas, a gente vai entender que, na verdade, essa adoração ela se dá no nosso coração, né? O templo de Deus, o altar de Deus é no nosso íntimo. Então, independente de onde nós estivermos, independente do exterior, né, de onde nós nos encontremos, se o nosso coração ele estiver com o espelho voltado para o alto, a gente consegue se conectar com o Criador, o compreendendo, o sentindo de forma assim mais forte, né? E de forma consciente e clara. Então, o que interessa no final das contas é justamente ressaltar esse aspecto de inteligência do Criador e nós, inteligência em escala menor. E para a gente conseguir se conectar a Ele, o que interessa mesmo é nós nos desenvolvermos enquanto tal, utilizando o nosso coração, né, o nosso espírito, os nossos sentimentos, as nossas potências, como sendo o verdadeiro altar de Deus, transmutando-os, né, para que a gente consiga atingir essa inteligência superior. Não sei se ficou clara a ideia, Fred. Ficou, e ainda tem alguns pontos para a gente desenvolver que vai clareando ainda mais, né? Mas é interessante essa necessidade de desenvolvimento, porque os próprios espíritos, né, quando vão nos informar falar sobre Deus, né, seus atributos, ele fala da dificuldade da gente entender Deus em sua intimidade, porque justamente há essa dificuldade nossa de entendermos a grandiosidade de Deus, né? Então a gente consegue, então, aos poucos, pelos atributos, né, pela bondade, pela justiça, pela inteligência, irmos nos identificando com Ele. Então, por isso que essa necessidade da gente se intelectualizar, da gente buscar sempre nosso desenvolvimento interior, vai também nos aproximando de Deus, né, em sua essência, porque a gente vai desenvolvendo justamente essas características e entendendo elas cada vez mais de uma maneira sublime. Então, pouco a pouco, a gente vai, então, chegando, ampliando esse horizonte e também vai facilitando, né, com que a gente consiga interagir de uma forma mais equilibrada com Deus. Porque muitas vezes, quando a gente vai interagir com Ele, a gente traz justamente essa falta de entendimento e transforma uma relação que deveria ser, muitas vezes, de adoração, de agradecimento, em questões de petição, né, de trocas, né? A gente relaciona com Deus justamente buscando fazer trocas com Ele, oferecer uma coisa e receber outra, né? Ou, muitas vezes, não entendendo a sua vontade quando acontece uma coisa ruim conosco, né? Que a gente, não ruim, né? Mas no sentido de uma dor, de um sofrimento que nos acomete, a gente não chega a perceber de uma maneira equilibrada, justamente porque a gente ainda não desenvolveu essa ligação. Pois é, olha só, se a gente considera Deus como sendo uma inteligência, será que seria justo a gente tentar
se conectar com ele através de uma barganha, fala assim, Senhor, é o seguinte, se o Senhor me der determinada coisa, me ajudar a passar na prova que eu almejo, me der o determinado bem material, eu vou cumprir, uma determinada promessa que eu faça para o Senhor. Será que a inteligência suprema que governa todo o universo, ele vai se reduzir para esse tipo de relação com as suas criaturas? Se a gente for pensar por essa perspectiva, a gente vai ver que, na verdade, Deus, ele deixa de ser Deus. Ele vai se transformar no nosso servidor. Porque, em essência, a gente vai falar assim, Senhor, a minha relação contigo é uma relação de troca. É uma relação de servilismo. Eu estou te dando isso aqui, estou te dando um pouquinho do meu tempo e você necessariamente precisa atender à minha vontade. Como se eu soubesse sempre, 100% do tempo, o que é melhor para mim, o que é melhor para o outro, o que é melhor para o mundo, o que é melhor para o nosso relacionamento. Sendo que, na verdade, muitas vezes, as nossas escolhas, a nossa forma de nos relacionarmos com os nossos irmãos é equivocada. Só que Deus é a inteligência suprema e ele consegue organizar todas essa rede, né, de relações de uma forma que é muito perfeita, através principalmente, né, da lei de causa e efeito. Muitas vezes, Fred, a gente nem sabe o que a gente está pedindo a Deus, como é que a gente vai querer estabelecer com ele uma relação de barganha. Então, quando a gente leva em consideração as perspectivas que a doutrina espírita nos oferece para melhor compreender o Criador, necessariamente a gente precisa amadurecer a nossa forma de pedir, a nossa forma de orar, a nossa forma de nos relacionarmos com Ele. Porque ainda que a gente tenha esse conhecimento espírita, é muito comum que a gente fale assim, Senhor, eu nunca mais vou... eu nunca mais vou praticar determinado ato, né? Eu nunca mais vou praticar determinado vício, se o Senhor me der isso. A gente condiciona muito a nossa relação com Deus. Não apenas com Deus, com o próximo também. Né? O nosso amor ainda é muito condicional. É claro que a gente sabe que essa forma de se relacionar com Deus é um processo. E como tal, vai se desenvolvendo no curso dos anos, no curso da nossa evolução, no curso das nossas existências. E quanto mais a gente vai crescendo e aprendendo com as nossas experiências, a gente tende a tornar mais sublime o contato com o Criador. Mas a gente não pode perder de vista o esforço que a gente precisa empreender para desconstruir esses hábitos que existem dentro de nós mesmos. Porque se a gente não se esforçar para tentar modificar a nossa forma de se relacionar, e aí eu digo com tudo, né, com Deus, com o próximo, com as coisas materiais, com o meio ambiente, etc. Com tudo, a gente tende a ficar paralisado, assim, né, numa perspectiva evolutiva. E a gente também precisa entender uma questão que às vezes nos escapa, que como o nosso amor, o nosso sentimento, as nossas relações geralmente tem esse viés condicional, a gente tende a acreditar que Deus também estabelece condições para que ele nos ame, para que ele cuide de nós, quando na verdade Deus nos ama incondicionalmente, independente do que eu faça, independente do que você faça, independente da sua religião, independente do seu credo, se você é espírita, independente até se você acredita nele ou não, ele vai continuar te amando. O que muda é a forma como nós compreendemos esse amor. Porque a gente vai se sentir amado por Deus, a gente vai se sentir visto, enxergado por Deus, na medida em que a gente se abre para a sua presença. Agora, quanto mais vícios a gente cultiva em nós mesmos, quanto mais a gente se apega às questões da materialidade, quanto mais sentimentos ruins eu vou nutrindo dentro do meu coração, é como se eu abrisse um guarda-chuva
para a chuva da presença divina. É como se eu me tornasse impermeável, né, para a presença de Deus. Então, assim, Deus vai continuar me amando, a presença dele vai continuar absoluta na minha vida, ele vai continuar falando com a gente, nos orientando, ele vai continuar regendo, né, as nossas escolhas, em sua maior, ou melhor, as consequências das nossas escolhas, ele vai continuar regendo, né, toda a organização da criação, a teia de causas e efeitos, mas eu que vou me recusar a enxergá-lo. Sou eu que vou me recusar a tocá-lo e a me conectar com o Pai dessa forma mais profunda, né? Dessa forma mais elevada. Então, assim, é uma questão que a gente precisa levar em consideração, porque senão a gente acaba se prendendo à ideia de que se eu cometi um deslize, um erro, se eu cometi um tropeço, eu não sou digna do amor de Deus. E a gente acaba achando que Deus condiciona, quando na realidade, a partir do momento que a gente escolhe seguir um caminho diferente, que a gente utiliza aquele momento de equívoco como sendo um momento de aprendizado e não se prende a essa ideia de culpa, a gente consegue caminhar com mais serenidade, o aprendizado ele se torna mais palatável. E aí eu acho que entra em campo, né, algumas questões que a doutrina espírita nos traz, por exemplo, quando desconstrói a ideia de céu e de inferno da forma como muitas outros segmentos religiosos apresentam, né? Porque, na verdade, de acordo com a doutrina espírita, o céu ou o inferno são estados de consciência. Então, se eu acho que eu não sou amada por Deus porque eu cometi um equívoco, eu me condeno, né, a uma consciência pesada, ao inferno, entre aspas, durante muito tempo, até eu sair desse círculo de ideias e conseguir compreender que a presença de Deus independe da forma como eu me comporto, mas se, por um lado, ele vai continuar me amando, eu só consigo sentir e perceber isso à medida em que eu também me esforço, me abro para eu me desenvolver e conseguir tocar a presença dele, para eu conseguir subir, né, e me elevar até a presença dele. Então, é uma questão relevante, porque a doutrina espírita deixa isso muito claro, né? Qualquer pessoa que leia o livro dos Espíritos, que leia o Evangelho segundo o Espiritismo, já consegue ter essa dilatação, essa ampliação de visão, assim, que o Espiritismo nos traz e que às vezes, e que nos liberta, né? Nos libera daquela consciência de culpa que tantas vezes nos amarra, né? Durante muitos anos, assim, por conta desse julgamento que a gente faz sobre como Deus nos vê, né? Como se Deus estivesse de alguma forma nos julgando, assim, de uma forma muito rude, como nós mesmos tendemos a julgar as nossas relações, como nós tendemos a julgar os outros, os atos que os outros praticam, quando na verdade o olhar de Deus para nós é todo de amor e de misericórdia, né? Sim, bastante coisa, né? Acaba que, como Deus, né, criou tudo, quando a gente vai falar dele, a gente vai vendo que tudo, né, se relaciona com ele, obviamente, e o entendimento disso é muito amplo, como você falou, né, é gradativo e pouco a pouco a gente vai dilatando esse entendimento, mas vai vendo que justamente pelo seu amor, pela sua misericórdia, ele está nos amparando a cada instante, independente, né, do que a gente quer ou do que a gente espera, né, de nós mesmos. Então a gente pode ficar tranquilo em relação à relação dele conosco, né? E é muito interessante, como você falou no início, né, das trocas que a gente faz, né, com coisas com o Criador de tudo necessitasse de alguma coisa, né? Se ele criou tudo, então necessariamente não precisa de nada. Então tudo é criação dele, né? Mas a gente coloca isso em conta, né, essa troca em conta, muitas vezes falando que a nossa adoração, né, a gente troca as coisas por adoração a ele, sendo que ele não precisa ser adorado, ele precisa justamente ser entendido para que a gente tenha essa compreensão, porque ele já, como você falou, ele já está conosco, ele já nos ama. Ele não precisa da nossa adoração para ele nos amar, porque esse amor já é o princípio, né, um princípio dele, assim como o princípio de toda a criação, né? A criação de Deus, a nossa criação é tudo baseada no amor, né? Então, a gente entendendo isso, que ele sempre nos ama, que ele é pautado sempre nessa justiça e na bondade, vai relacionar com o que ele espera de nós, no sentido e que ele nos ajuda justamente na nossa evolução, né? Como ele nos ama e ele nos quer bem,
tudo que ele faz é para nos impulsionar a nossa evolução. Então, as coisas que acontecem de ruim, que a gente acha que é ruim, na verdade, é o meio que ele nos auxilia para a nossa evolução, pautado em suas leis, né? Então, ele, como ser perfeito, ele criou leis divinas, né? Pautadas justamente na justiça e no amor, para que a gente tenha um roteiro seguro, né, de evolução, de aprendizado nisso. Então, Deus não está punindo ninguém. Na verdade, é nós que estamos nos corrigindo, né, nessa nossa longa caminhada de aperfeiçoamento. Então, acho que pouco a pouco ir compreendendo isso, né, a gente vai entendendo essa relação de Deus conosco. E aí a gente vai ficando mais tranquilo, né, porque mesmo quando as dificuldades nos atingem, a gente sabe que é por o nosso bem e a gente sabe que a gente está amparado para seguir em frente, né? Pode ser difícil e muitas vezes pode se estender por um período razoavelmente longo, né? Considerando a nossa existência, né, material somente, mas a gente tem a certeza que Deus está conosco, né? E aí a desconstrução do céu e do inferno, justamente entendendo que a vida não acaba, né, com a matéria, que ela se prolonga, que a gente vai ter diversas encarnações, tudo isso somado vai ampliar tanto o nosso entendimento de Deus quanto a nossa tranquilidade de seguir sempre em frente. Pois é, né? Isso que você falou é muito importante, porque se a gente olha por exemplo, para João Evangelista, né? Quando ele fala assim, olha, Deus é amor, ele sintetiza a presença divina no sentimento, né? Que talvez seja o ápice do sentimento, o sentimento mais sublime, que é o amor. E aí a gente fala assim, poxa, mas por que eu passo por tanta dificuldade, né? Eu tenho que lidar com um companheiro que é muito difícil, eu tenho que lidar com dificuldades materiais, às vezes eu tenho muita dificuldade financeira e etc. São muitas as dificuldades no mundo. Mas a verdade é que todas essas dificuldades são oportunidades de aprendizado para nós mesmos, que nós buscamos, né? Porque são consequências de coisas de atos, né, que nós já praticamos nessa ou em outras existências, e na verdade são oportunidades de autodepuração, né, de burilamento, são oportunidades da gente conseguir se despir de algum vício que ainda nos incomoda, de algum vício que ainda nos atordoa. Então, assim, a gente precisa enxergar todas as situações, sejam elas agradáveis aos olhos da matéria ou desagradáveis aos olhos da matéria, como sendo oportunidades iguais de crescimento, oportunidades iguais de nos aproximarmos do Pai mesmo. Porque se a gente olha pelos olhos da matéria, a gente tende a fazer esse tipo de julgamento, né? Nossa, mas eu passo por tanta dificuldade financeira. Mas você que passa por tanta dificuldade financeira está passando por uma prova, por uma situação de aprendizado que é semelhante à pessoa que às vezes tem muitos recursos materiais para administrar e que precisa exercitar aí o desapego, enfim, a boa administração dos seus bens, né, a boa gerência e etc. Enfim, são oportunidades de aprendizado em cenários diferentes. E a gente não pode esquecer que todos nós vamos nascer, né, ou melhor, vamos renascer ocupando posições sociais, raciais, nacionais, de forma muito diferente no curso das nossas encarnações. Então, talvez hoje a gente esteja passando por alguma dificuldade nesse sentido, mas no passado a gente já experimentou outros tipos de experiência, outras experiências de outra natureza, outras provas, né? Então, talvez seja uma oportunidade da gente aprender a enxergar o outro lado da moeda. Enfim, tudo isso faz parte da justiça divina, né? Da aplicação da justiça divina, e à medida que nós vamos compreendendo o funcionamento da lei de causa e efeito, em que a gente vai compreendendo que, independente da natureza, ou melhor, da natureza das nossas provas, do contexto da nossa encarnação, seja de dificuldades ou de facilidades materiais, todas elas são oportunidades transitórias de aprendizado. E, independente do contexto, né, a gente pode extrair ali elementos muito ricos para o nosso crescimento espiritual, que é o que verdadeiramente importa. Seja paciência no momento de dificuldade, ou então moderação no momento de muitas facilidades, né? Tanto a paciência
quanto a moderação são qualidades espirituais que a gente precisa ter, né, muito firme dentro de nós mesmos para a gente prosseguir na nossa jornada evolutiva. Bom, porque à medida em que a gente vai se aperfeiçoando, né, mais a gente vai conseguindo adquirir condições de nós nos relacionarmos com Deus de maneira mais essencial e de compreender a sua vontade para nós. Quantos de nós, às vezes, nos questionamos? A gente fala assim, poxa, mas o que será que Deus espera de mim? O que será que Deus planejou para mim? Como que Deus espera que eu me comporte em determinada situação? Isso porque a gente entra em conflito em relação ao que nós queremos materialmente, ao que nos traz prazer, ao que nos traz gozo, né, de maneira mais imediata, em contraste com o bem, em contraste com o que nós deveríamos nos portar de acordo com as leis morais e etc. Aí a gente acaba criando, né, esse conflito, porque a gente queria uma determinada situação, mas o dever moral, né, o pedido de Deus vai em outra direção. E nem sempre a gente está aqui à disposição de Deus, né? A gente acaba muitas vezes mais buscando satisfazer as nossas vontades, os nossos desejos, do que compreender de fato a vontade do Criador para nós, porque no final das contas, o que Deus espera de nós é simplesmente que a gente pratique o bem, que a gente faça para os outros o que a gente gostaria que os outros fizessem para nós. Essa é a regra magna, né, das filosofias, uma regra muito antiga e que, de certa forma, representa muito bem a vontade de Deus para nós. E a gente vai perceber, no final das contas, que a prática do bem, né, ela demonstra essa nossa capacidade de nos conectar com Deus. Porque se a gente está falando aqui da necessidade de nós nos desenvolvermos para nos aproximarmos do Criador, como que a gente se desenvolve? Quando a gente começa a praticar o bem, a cultivar as virtudes em nós, a ir ao encontro dos nossos irmãos para tentar de alguma forma auxiliá-lo, para tentar de alguma forma contribuir para o seu crescimento, porque assim, nessa troca, nesse contato, a gente vai conseguindo se desenvolver, a gente vai conseguindo aparar algumas arestas do nosso próprio caráter. Então, quando a gente se dispõe a fazer o bem, a gente acaba entrando em contato com Deus de uma forma mais clara. E é interessante porque a gente entra tão em contato com Deus que nós, quando fazemos o bem, a gente se torna canal dele, né? Então, assim, o bem, a presença divina atravessa o nosso coração, passa através de nós para ir ao encontro dos nossos irmãos. E é justamente a partir dessa ideia de nós nos tornarmos um canal do Criador para estender, para a extensão do bem na Terra, é que a gente vai conseguir entender aquele ideal de fraternidade que a gente vai ver lá no Livro dos Espíritos, né, que vai acontecer na medida em que os mundos vão evoluindo. E nos mundos felizes, os espíritos se comportam como irmãos, de maneira fraterna, amorável. Nós ainda estamos um pouquinho distantes dessa meta, estamos mais próximos do início do que do fim, mas se a gente buscar se conectar com Deus dessa maneira mais essencial, a gente naturalmente começarmos a praticar mais o bem, a buscar a prática da caridade, da bondade, da calma, da paciência, etc., das virtudes, a gente amplia a nossa teia de relações e aprimora essas relações, né, nos aproximando dos nossos irmãos de uma maneira muito mais fraterna, de uma maneira mais sincera, de uma maneira mais leal, e tudo isso já é um início, né, da nossa transformação e da transformação do nosso planeta, do nosso mundo, em algo que seja muito mais, em um lugar, né, que seja muito mais bom, melhor de viver, né? E essa é uma questão interessante. Aprimorar a nossa relação com Deus nos auxilia a transformar a nós mesmos, né, e o lugar, o mundo que a gente vive. Sim, porque quando a gente falou, né, de Deus, é amor, né, e das suas leis, né, baseadas nisso, a gente vai ver que ela se resume, né, nas doutrinas cristãs, como um todo, como amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né? E no Evangelho segundo o Espiritismo, né,
ele vai refletir justamente nessa necessidade da gente amar os três, né? Amar a Deus, amar ao próximo e amar a nós mesmos, né? E como você falou, essa extensão do bem para o nosso redor, então é um sinal de respeito ao Criador, né? Porque se você ama o Criador, você também tem que amar a criatura, né? E aí, tanto todas as outras criaturas, como a outra criatura que é nós mesmos, né? Então, a gente tem que amar todas essas criaturas para amar o Criador. Então, o respeito, né, é fundamental para a gente promover essa ligação com Deus, né, que justamente é um processo, mas que a gente tem que justamente observar. E aí é tudo, né? Toda a criação como um todo. E muitas vezes a gente se esforça para os nossos mais próximos, mas ampliar isso tanto para as outras pessoas como também para as outras criações, né? Para os animais, para a natureza como um todo, para o meio ambiente, que muitas vezes a gente deixa a desejar, e isso, lógico, gera reflexo em nós mesmos com aquele processo de aprendizado que a gente tem que passar, né? Então, a gente observar toda a criação de Deus com esse, né, com esse olhar de beleza que ele nos mostra, né? Então, quando a gente para observar, né, a natureza, observar como as coisas se encaixam, né, a gente consegue, então, assim, perceber Deus, né, todo nesse grau, né, de perfeição e de quantas coisas estão no universo e se encaixam, né, a gente consegue vislumbrar Deus justamente nisso, essa beleza, nessa perfeição que está ao nosso redor, né? A gente não precisa ir longe para justamente encontrar ele. Pois é, a gente passa a entender como que a gente consegue se integrar nessa harmonia que é a criação divina como um todo. E nesse esforço de integração, digamos assim, que no final vai culminar na fraternidade, que é tão sonhada, né, lá nos mundos superiores, ela vai demandar de nós o reconhecimento do nosso lugar, que é um lugar pequenininho, mas que é importante para o funcionamento da obra como um todo. A gente gosta sempre de falar aqui, como nós já comentamos outras vezes em outros programas, que a nossa relação com Deus ela é quase como uma grande engrenagem, da qual a gente é uma pecinha pequenininha, mas se a gente entende bem a nossa função nessa engrenagem, a gente consegue colaborar para o funcionamento harmônico do todo. E quanto mais a gente vai compreendendo a essência divina, quanto mais a gente compreende a inteligência divina que está presente em tudo, inclusive em nós mesmos, e a gente busca viver para desenvolver essa inteligência, a gente passa a valorizar, né, as questões que são mais digamos, imperecíveis. As questões da matéria, elas se tornam apenas um detalhe, um instrumento que vai ser passageiro, porque ainda que a gente pense, né, na nossa vida material como sendo uma vida longeva, vamos imaginar aí, uma pessoa que viva 90, 100 anos, ou algumas que vivem um pouco mais do que isso, quando a gente leva em consideração a perspectiva espiritual, a gente vai ver que os espíritos vão dizer que uma existência não é mais que um segundo, porque o espírito é um ser eterno, e quando a gente olha com olhos de eternidade para o curso de uma existência, tudo isso é muito pouco. Então, ainda que seja uma existência amargurada, não uma existência difícil, uma existência com muitos desafios de ordem material, quando a gente passa a observá-la pela perspectiva do espírito, a gente vai ver que é uma experiência que é muito curta, mas ao mesmo tempo muito valiosa para o nosso próprio crescimento. E se a gente se entrega a ela sem revolta, buscando, como nós já comentamos, o aprendizado maior, a gente consegue passar por ela com mais leveza, com mais serenidade, com mais maturidade, para entender o que Deus gostaria de ensinar para nós. E no passar do tempo, com o passar do tempo, né, a gente vai se tornando espírito mais autônomos. A gente vai compreendendo essas leis que regem o universo e a gente vai ganhando mais autonomia para a gente conseguir contribuir com essa harmonia de uma forma mais plena, de uma forma mais efetiva. Ao passo em que, se a gente ainda não compreende muito bem essas leis,
Ou seja, se a gente ainda tem muita dificuldade para entender essa natureza essencial do Criador, a tendência é que a gente precise de muito auxílio, igual uma criancinha, que às vezes vai dar os seus primeiros passos e ela precisa ali da mãe ou do pai para apoiar inicialmente ali os seus passinhos e tal, senão ela desequilibra e cai. Da mesma forma nós, quanto menor quanto menos evoluídos nós somos, a gente ainda vai precisar de mais intervenção dos espíritos superiores para nos auxiliar na nossa caminhada, né? Para a gente conseguir prosseguir na nossa jornada sem nos desequilibrarmos. Mas se a gente consegue, por nós mesmos, buscar uma vida mais equilibrada, né? Se a gente consegue buscar ideais mais nobres, se a gente consegue se conectar com o Criador dessa forma mais essencial, a gente vai começando a largar, né, a mão desses tutores e nós mesmos vamos ganhando condição de auxiliar outras pessoas que ainda estejam deambulando, né, que ainda estejam tropeçando ali nos primeiros passos. E quando a gente passa a pensar por essa lógica, assim, por esse prisma, né, é interessante que a gente vai ver, Fred, que para a gente se conectar com Deus, a gente não precisa necessariamente estar vinculada a uma religião na ideia de conjunto de dogmas, né? Não é necessariamente porque a gente segue um determinado culto ou uma determinada religião que significa que a gente vai estar intimamente conectados a Deus, que nós vamos estar intimamente conectados a Deus. Porque, no fundo, o que interessa é essa religação, essa ideia de religare, que você já comentou, que transcende qualquer denominação religiosa que nós tenhamos criado aqui na matéria, que às vezes, inclusive, servem muito mais para causar discórdia, porque cada um fica defendendo a sua bandeira, em vez de mergulhar nos aspectos mais essenciais que nos convidam ao exercício da fraternidade sincera, da fraternidade real, que nos une a tudo o que já foi criado, inclusive ao próprio Criador, né? Ao Criador incriado. Então, assim, se a gente prestasse mais atenção nesses aspectos essenciais, a gente poderia se desconectar do que é desigual, do que causa desavença, das diferenças, e a gente teria mais possibilidade de entrarmos em contato com o ser espiritual, que os nossos irmãos também são, né? E que à medida em que vão praticando bem, vão praticando a caridade, eles vão ganhando condições de evoluir igualmente, assim como nós, né? Tanto que no Espiritismo, a bandeira não é seja espírita para ser salvo, mas a bandeira é pratique a caridade, porque fora da caridade é que não há salvação. E a caridade dentro do movimento espírita, dentro do espiritismo, da doutrina, não se trata de uma questão puramente material, de entregar bens para as outras pessoas, mas sim tem uma dimensão muito mais ampla, né? Lá na benevolência, indulgência, perdão e todos os desdobramentos que essas virtudes nos convida a fazer quando a gente se detém em refletir cada uma delas, né? Isso promove assim verdadeiras revoluções internas, né? Verdadeiros saltos evolutivos. Então, quando a gente se compromete com essa essência de praticar o bem, de ir ao encontro dos nossos irmãos, nós também estamos indo ao encontro de Deus. Então, quando a gente compreende essa ideia, quando a gente compreende essa desconstrução do antropomorfismo que nos guiou, que guiou a nossa consciência, que guiou as nossas escolhas durante tanto tempo, a gente vai ver que no final das contas, para a gente se unir a Deus, né, a gente precisa se unir ao próximo, a gente precisa se unir aos nossos irmãos, aos nossos familiares, a gente precisa se unir de uma forma profunda com tudo o que nos cerca. Isso mesmo, né? Muito bem. Justamente, então, tudo que a gente falou, né? É tirar esse aspecto, né? De Deus como uma pessoa, justamente entender ele como esse amor, essa benevolência que está conosco, que é justamente nesse exercício que a gente vai nos conectar a ele, né? Então, tudo um processo, e nesse processo as religiões têm o papel de auxiliar, mas é muito além disso, né? É justamente exercitar o bem e o amor. Lariana, eu gostaria de te agradecer, né, pelas reflexões de hoje, que a espiritualidade continue sempre te iluminando. E um abraço, muito obrigado.
Muito obrigada pela oportunidade, Fred. São reflexões muito simples, mas que são relevantes a gente sempre repisar, né, como está a nossa relação com Deus. Será que diante de tudo que a gente comentou aqui, a gente realmente compreendeu a proposta que a doutrina espírita nos traz? Porque esse é um aspecto muito relevante, né? Se a gente não considera isso, a gente acaba reproduzindo velhos comportamentos. Eu agradeço a oportunidade de poder estar aqui no programa. Para mim é sempre uma alegria poder falar sobre a doutrina espírita, poder falar sobre Jesus, e sempre que possível estarei aqui, né, participando e compartilhando algumas reflexões. Muito obrigada aos nossos ouvintes que permaneceram conosco até agora. Nós agradecemos, Lariane. E antes da gente se despedir, só fazer alguns convites, né? Em especial para os jovens, no dia 23 e 24 de agosto, vai ocorrer o 21º COGEM, que é a confraternização dos jovens espíritas da Mantiqueira. E as inscrições estão abertas, né? Então, eu vou postar para aqueles que acompanham pelo YouTube na descrição do YouTube, mas também você pode ver no Instagram da AME Barbacena, tanto o YouTube como o Instagram, é só procurar AME Barbacena, e você vai chegar, né, à página, lá vai ter os links para inscrição. Né, a idade mínima é 12 anos, né, os jovens têm a opção de pernoitar lá no evento, vai ser no Convento das Irmãs Vitorianas, então dia 23 e 24 de agosto. Então fica o convite para as inscrições. Além disso, na outra semana, no dia 30, no sábado, a gente vai ter a comemoração de 50 anos da criação do Núcleo Espírita da EPICAR. E aí o Núcleo vai estar fazendo um evento, promovendo um evento nessa comemoração, que vai ser no sábado, dia 30, de meio-dia às 6 horas. Então, as inscrições também estão abertas, também está, né, o link na Barbacena, tanto no YouTube quanto no Instagram. E ali a gente vai ter diversas atividades, né, palestras, o presidente da Federação Espírita Brasileira vai estar aqui, o Godinho, e a gente também vai ter a apresentação de teatro, né, das mesas girantes de BH. Então, fica o convite para você participar desses eventos conosco. Bom, e aí eu agradeço, então, a presença de todos vocês durante, né, esse programa. Faço convite para todo sábado, a partir das 9 horas da manhã, ao vivo, pela Rádio Correio da Serra, e também nos acompanhar no Instagram, em Barbacena, que tem esse programa, os outros também que passaram, com diversos temas, né, para a gente ir pouco a pouco aprendendo, né, e nos reconectando com Deus. Um abraço a todos, fiquem com Deus, e até o próximo programa, se Deus quiser.